Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Amaral e esta é a nossa primeira web-aula da disciplina de metodologias de ensino da pós-graduação docência na educação básica. Bom, agora eu irei fazer a minha audiodescrição. Bom, eu sou morena, tenho cabelos pretos e longo, estou usando um blazer preto, uma camisa marrom, uma calça preta. Estou usando máscara e óculos. O sinal que me identifica na comunidade surda é este. Bom, eu estou aqui no estúdio de gravação do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte, e ao fundo tem uma parede branca com as seguintes palavras: EAD mudando realidades, na cor verde. Bom, agora nós vamos iniciar a nossa primeira web-aula. E nessa primeira web-aula nós vamos estudar um pouquinho, eu trago algumas reflexões sobre o conceito de metodologia de ensino, conforme alguns autores, e trago também as metodologias ativas. Então vamos lá. Reflexões sobre metodologias de ensino. O que é metodologia? É o que nós vamos ver nesta aula. Então, segundo Altran Ness Apud Forest, 2008, ele diz que metodologias de ensino são o quê? São as atividades, a bibliografia, o sistema de avaliação, as técnicas escolhidas para se trabalhar em sala de aula, o relacionamento que o professor estabelece com o aluno, o tipo de questões levantadas em sala de aula, o tratamento dado à disciplina, a relação que se estabelece na prática entre o trabalho docente e o curso ou projeto na qual o professor atua. Então, conforme esses autores, metodologia de ensino não é somente a prática, são as atividades, o sistema de avaliação, como você se relaciona com o aluno, como você constrói esse conhecimento durante o processo de ensino-aprendizagem. Bom, eu trago outros autores para a gente refletir. Eu gosto muito dessa autora, que é a professora Silvia Maria Manfredi, e ela fala assim, que metodologias de ensino é fruto do contexto e do momento histórico em que é produzido. Segundo essa autora, talvez não exista apenas um conceito geral do que é metodologia. Universalmente válido e o histórico de metodologia. Tem por referências, então, segundo ela, metodologia de ensino tem por referências concepções e práticas educativas que historicamente lhes deram suporte. Aí ela traz algumas concepções de metodologia de ensino conforme as concepções de ensino. Então, ela traz aqui que metodologia de ensino, na concepção do ensino tradicional, ela consiste num artifício que permite ensinar tudo
todos, de forma lógica, ou seja, o conhecimento é para todos, é possível ensinar a todos. Então, segundo o ensino tradicional, metodologia de ensino é um conjunto padronizado de procedimentos destinados a quê? A transmitir todo e qualquer conhecimento universal e sistematizado. Bom, nesta visão, ao educador, ao professor, ao docente, não interessam nem o quê? Nem os conteúdos, nem os sujeitos e nem os contextos em que uma determinada prática educativa acontece. Então, conforme o ensino tradicional, que é o que nós vivenciamos na educação básica, é dessa forma, ou seja, não importa as singularidades do sujeito, as potencialidades, o saber cultural do sujeito. Todo conhecimento deve ser transmitido a todos e tem procedimentos padronizados para isso, correto? Bom, vamos continuar aqui as reflexões. Bom, já a metodologia de ensino na concepção da escola novista é um conjunto de procedimentos e técnicas neutras que visam desenvolver, olha aqui, já mudou um pouquinho, as potencialidades dos educandos, já muda um pouquinho, baseando-se nos princípios da atividade, ou seja, no sentido de aprender fazendo, experimentando, observando, da individualidade. Então, nesta concepção da escola novista, metodologia de ensino, ela tem que observar o quê? As potencialidades do aluno, as individualidades, ou seja, considerar os ritmos de aprendizagem de cada aluno, da liberdade, né, e responsabilidade e integração dos conteúdos. É nesse conceito de metodologia com base na escola novista, já traz algumas questões interessantes que a gente deve agregar nas nossas metodologias de ensino. Então, não são aqueles procedimentos padronizados. A gente tem que observar o quê? O que o aluno trouxe da sua realidade cultural, do seu saber cultural e respeitar os ritmos de aprendizagem, que é muito complicado no ensino, na educação básica, no processo de ensino-aprendizagem que nós temos hoje. Respeitar esse ritmo. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas será que esse ritmo do aluno, umas pessoas aprendem com mais facilidade, outras também aprendem, mas elas precisam de um tempinho a mais. Será que a escola está respeitando isso? Bom, vamos continuar. Nesta concepção da escola novista, da metodologia de ensino, o educando é o quê? É o centro do processo formativo. Aí a gente inicia a trabalhar o quê? Com métodos ativos e não com ensino transmissivo, porque eu estou fazendo aqui para vocês, embora eu vou trazer lá no ambiente virtual de aprendizagem, nos encontros síncronos, né? Algumas questões de métodos ativos que a gente vai trabalhar, mas neste momento eu estou fazendo o quê? Estou transmitindo conhecimento, tá certo? Mas temos outras concepções de metodologias de ensino. Bom, vamos lá. Segundo a
a concepção da escola novista, metodologias de ensino, é uma estratégia que visa garantir o quê? O aprimoramento individual e social do educando. Bom, agora vamos para a concepção de metodologia de ensino na concepção tecnicista. Nesta concepção, metodologia de ensino, segundo a professora Manfredi, em síntese, é o quê? Uma estratégia de aprimoramento técnico, no sentido de garantir, olha aqui, ó, maior eficiência e eficácia no processo de ensino-aprendizagem. Bom, agora vamos para o conceito de metodologia de ensino na concepção crítica. Em síntese, segundo a concepção crítica, metodologia de ensino que é uma estratégia que visa garantir o processo de reflexão crítica sobre a realidade vivida, percebida e concebida, visando uma tomada de consciência dessa realidade, tendo em vista a sua transformação. Então, o objetivo das metodologias de ensino na concepção crítica é o quê? Essa reflexão crítica para o quê? Para promover essa transformação social. Bom, já a metodologia de ensino na concepção histórico-dialética é o quê? É um conjunto de princípios e diretrizes sociopolíticas, epistemológicas e psicopedagógicos articulados a uma estratégia técnico-operacional capaz de reverter os princípios em passos ou procedimentos orgânicos e sequenciados que sirvam para orientar o quê? O processo de ensino-aprendizagem em situações concretas. Bom, aí, com base em todas essas concepções de metodologias de ensino segundo a professora Silvia Manfredi, eu trago agora algumas questões. E o primeiro ponto que eu trago é bases para uma educação para a vida. E eu trago aqui Rubens Alves, que ele diz assim, que tipo de escola, né? Que tipo de aluno nós estamos formando? Os alunos que vão transformar essa realidade ou alunos simplesmente que vão ingressar nesse mundo como se fosse uma nova engrenagem? E aí? Então vamos lá. Há escolas que são gaiolas, há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Rubens Alves, 2012. Então, assim, na nossa prática de ensino, nas metodologias que orientam a nossa prática de ensino na educação básica, hoje eu não atuo mais na educação básica, mas que tipo de alunos? São alunos que têm coragem de voar, que acreditam nos seus sonhos, que não têm medo de expor as suas ideias, ou são aqueles alunos que eu quero uma sala todas enfileiradas, os alunos não podem comunicar entre si, se comunica já está atrapalhando a aula.
Então, são reflexões que eu trago. Eu não quero aqui que vocês adotem ou não as metodologias que eu vou apresentar, mas que vocês façam uma reflexão sobre a prática docente, quais as metodologias de ensino que orientam. Vocês vão falar assim, professora, eu sou professora municipal, né, no projeto político-pedagógico, diz que tem que trabalhar esses conhecimentos, mas qual a metodologia que orienta? Essa metodologia de ensino transmissivo do método tradicional, a maioria das escolas é. Mas hoje no Brasil, nós já temos pedagogias alternativas, né? Educação alternativa que está saindo desse ensino transmissivo e tem dado muito certo. E eu vou trazer aqui para vocês. Então a gente tem que pensar essa metodologia de ensino. Eu estou seguindo só o livro didático? A questão autoral, como que eu estou trabalhando? Só sigo o livro didático? Nem conheço o projeto político-pedagógico da minha escola? Como é que tá? Bom, vamos lá. Nós temos na nossa educação básica hoje os rituais. Temos muitos rituais que é orientado por metodologias de ensino tradicional. Bom, vamos lá. Quais são eles? Então, Morin, ele fala assim, olha, nós temos rituais de entrada, de permanência, de saída. Em nossa mente vive o conceito de semestralidade, período de aulas, exames, férias. Parece que sem eles não aprendemos de verdade. Aí nós temos os ritos acalmam, com certeza, eu concordo com ele. Novos caminhos geram insegurança e medo. Alguns já superaram o medo da mudança. Outro, mesmo com ressalva, se mantém na segurança dos ritos conhecidos. Porque é complicado. Eu sou aluna do ensino transmissivo, da metodologia tradicional. E aí? Eu romper com tudo isso, com o meu processo de formação, que foi o ensino tradicional, é muito complexo, né? E realmente ele gera muito medo e muita insegurança. Bom, reflexões necessárias sobre identidade profissional docente. Bom, para que a gente consiga construir metodologias de ensino realmente que busquem priorizar as singularidades, as potencialidades, o que o aluno, o saber do aluno, a gente precisa refletir sobre a nossa identidade profissional como docente. Então, primeiro ponto. Quais princípios, diretrizes orientam o meu fazer diário na sala de aula? As metodologias que eu utilizo na sala de aula, lá na educação básica, são dirigidas para quê? Para me integrar esse aluno como se fosse uma engrenagem de um carro? Ou são metodologias dirigidas para a transformação? Outro ponto. Tudo bem, eu, professora Fernanda, reconheço que em alguns momentos, em muitos momentos, durante essa trajetória profissional, eu utilizei e ainda utilizo metodologias dirigidas para a integração. Mas, aí eu trago um outro questionamento. Estou aberto a reflexões sobre o meu fazer docente para um processo formativo, personalizado e inclusivo? Então, será? Eu muitas vezes reflito sobre a minha prática, busco
metodologias para a transformação, para formar um aluno crítico. Mas será que sempre eu faço isso? Eu tenho disponibilidade de tempo para isso como docente? Bom, agora nós vamos refletir um pouquinho sobre os eixos principais para uma educação para a vida. Então, eu trago Moran aqui de novo. Inclusive, esse livro está lá na minha biblioteca. Então, quais são os eixos principais para uma educação para a vida transformadora? Então, o conhecimento tem que ser integrador, inovador. O desenvolvimento da autoestima e autoconhecimento. A formação do aluno empreendedor. Construção do aluno cidadão. E olha aqui, um processo educacional flexível e personalizado. Não é uma educação flexível, é um processo educacional flexível que respeita o quê? O estilo de aprendizagem do aluno, e que a gente busca o quê? Construir o aluno cidadão, né? Que percebe a realidade vivida e busca o quê? Busca caminhos para solucionar aqueles problemas da sua sociedade, do local onde ele vive. Então, é este aluno que nós temos que construir conforme a concepção de Moran. E eu concordo em partes com ele, certo? Bom, agora finalizamos as reflexões sobre metodologias de ensino. Nós vamos falar um pouquinho das metodologias ativas, que dão ênfase ao quê? Ao protagonismo do aluno. Não é o professor, não é mero transmissor do conhecimento. O aluno se envolve, né? Participa, reflete em todas as etapas do processo. Como que ele faz isso? Experimentando, desenhando, criando, com orientações do professor. Então, o professor é mediador desse processo e é também muito importante na construção do processo de ensino-aprendizagem. É o que? Mistura e compartilhamento de espaços, tempos, atividades, materiais e técnicas e tecnologias que trazem inúmeras possibilidades de combinações e arranjos. Bom, então nós temos aqui os princípios que orientam as metodologias ativas. Primeiro ponto, estilos diferentes de aprendizagem. Como eu falei no início, tem aluno que aprende rápido, tem outros que também aprendem, mas eles demoram um pouquinho mais. Cada pessoa aprende o que é mais relevante e faz sentido para si. Isso é lógico. A partir do contexto do saber cultural, o aluno constrói uma aprendizagem significativa. Então, do que eu já sei, eu consigo construir relações e construir uma aprendizagem significativa. Aí nós temos outro princípio que orienta a metodologia ativa. Aprendizagem personalizada, compartilhada. Então, os alunos trabalham em grupos, em duplas, né? Compartilhado entre os pares e orientada. Construção, olha, de diálogos afetuosos entre o quê? Professor e colegas de classe, sobre as atividades e forma de realizá-las. Bom, então, alguns teóricos que já trabalhavam metodologias ativas. Então, a gente tem John Dewey, Freire, que é um autor brasileiro, Roger Novak, Ausubel, que desenvolveu a aprendizagem significativa, Piaget, construtivismo,
Vygotsky, Brunet e por aí vai. Bom, só que nós temos alguns probleminhas no ambiente escolar para se trabalhar metodologias ativas. E eu trouxe como resistências no ambiente escolar e social. Porque também o ambiente social, ele pode ocasionar alguns probleminhas no ambiente escolar, gerar algumas resistências. Por quê? Olha só, Morin, traz essa fala aqui bem interessante para a gente refletir. Somos uma sociedade orientada para o individualismo, para a ascensão individual, que ainda se reproduz no ambiente escolar. Ela existe. Só que a escola deve procurar valorizar o quê? O coletivo, a colaboração, a cooperação. E é isso que se trabalha nas metodologias ativas. Não é o professor igual estou aqui numa lousa e trazendo o resumo do que nós vamos estudar para a disciplina. Correto? Bom, vamos lá. Continuando aqui. Então eu trago, são muitas técnicas das metodologias ativas e eu trago algumas eu já trabalhei, outras não. Sala de aula invertida é uma delas, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem por histórias e jogos, movimento maker, designer think e minuto paper. Bom, nós vamos falar de algumas dessas metodologias. A primeira delas é a sala de aula invertida. É uma possibilidade de personalização. O acesso ao material em forma de vídeo, eles são gravados pelo professor para estudos. Só que esses alunos vão estudar quando? Fora da sala de aula. Bom, os momentos em sala de aula são utilizados para tirar o quê? Dúvidas, realizar atividades conceituais e práticas. Então, se trabalha muito a prática na sala de aula física, quando se utiliza a metodologia sala de aula invertida. E também para a apresentação da síntese dos conteúdos. Então, os alunos estudam em casa, por meio de vídeos, pequenos vídeos gravados, e trazem as dúvidas, realizam atividades, né, e trazem essas dúvidas, e na sala de aula, o professor vai sanar essas dúvidas e realizar atividades práticas. Os alunos devem chegar na sala de aula com conhecimento prévio dos conteúdos que serão trabalhados na sala de aula, segundo Bergman e Sans, que foram um dos autores que criaram essa metodologia. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho da aprendizagem baseada em projetos. Na aprendizagem baseada em projetos, nós temos o quê? Tarefas e desafios, que pode ser o quê? Um problema ou um projeto que tenha ligação com sua vida fora da sala de aula. Então, são trabalhadas habilidades do pensamento crítico e criativo e a percepção que existem várias maneiras de se realizar uma tarefa. Então, nós temos, por exemplo, o problema do abastecimento de água em algumas regiões aqui de Porto Velho. Então, o professor pode construir um projeto e trabalhar essa temática em sala de aula, certo? Buscando o quê? Formar habilidades para até tentar sanar esses problemas que existem na realidade daquele aluno. O aluno pode, de forma criativa, apresentar possibilidades para sanar aquele problema. Bom, devem ser estruturadas com os seguintes momentos: momento de reflexão sobre a temática, feedback,
autoavaliação, avaliação dos pares, ou seja, em grupo, um colega vai avaliar o outro, discussão com outros grupos e atividades para melhoria de ideias. Adota o princípio da aprendizagem colaborativa. Bom, os principais modelos são exercício-projeto, isso segundo Moran, tá? Componente-projeto, abordagem-projeto, currículo-projeto. Os principais modelos de projeto, em função do seu objetivo, são projeto construtivo, né, a construção, a solução de algum problema, investigativo, fazer uma pesquisa, por que aqui nós temos em Porto Velho problema de abastecimento de água em algumas regiões, e um projeto explicativo, pode ser também uma outra possibilidade. Diferentes níveis de desenvolvimento de projetos. Então, nós temos aí na educação básica, a gente pode trabalhar no primeiro ciclo ou no segundo ciclo, projetos disciplinares, mas a gente pode trabalhar também integradores. Então, nas séries iniciais do ensino fundamental, a gente pode trabalhar projetos integradores e transdisciplinares. Bom, agora designer think, que é a aprendizagem centrada no ser humano. Então, busca o quê? Solucionar problemas complexos e estimula a criatividade e facilita a inovação. Quais são as etapas? Então, a escuta, né? Temos o quê? Uma temática específica que o professor vai levar, a observação dessa realidade, desse problema complexo. Aí inicia-se o quê? A pesquisa, investigar. Por que isso acontece? Construir projeção de soluções e a prototipagem e a implementação das melhorias nas soluções criadas. Então, isso segundo Filatro e Cavalcante. São algumas possibilidades de se utilizar o Design Thinking, essa é a etapa. E o Minuto Paper, que é uma metodologia bem simples, como que a gente utiliza? Então, finalizou a unidade de estudo, o professor solicita aos alunos que gastem 1 minuto para escrever a resposta pessoal sobre o que ficou menos claro sobre o que foi estudado. Bom, a seguir o professor recolhe os registros dos alunos e faz uma consolidação, retornando com feedbacks, né? Então, quais as etapas? Explicação da dinâmica, proposição da questão e entrega das respostas pelos alunos, leitura das respostas e espaço para feedback e observações do professor. Bom, metodologias ativas, limitações para materialização no ambiente escolar. Isso aqui são algumas percepções minhas quando eu quero implementar metodologias ativas na educação profissional. Primeiro ponto, carga horária de planejamento didático inadequada. Por quê? Porque trabalhar com metodologias ativas requer pesquisa e estudo. Muito estudo do professor. Outra questão que limita, cultural, né? A questão da cultura, a questão cultural, que ainda reconhece o professor como transmissor de conhecimento. Outra limitação quando a gente vai trabalhar com metodologia ativa. Eu tenho vários conhecimentos que eu vou trabalhar. Então, mas eu só posso selecionar alguns com base na realidade de planejamento didático. Por quê? Porque eu não tenho condições de trabalhar com metodologias ativas em todos os conteúdos, porque demanda muito tempo. O que eu posso ir construindo ao longo dos anos, eu vou construindo
as metodologias, as minhas práticas autorais. E com o passar aí de 5, 6, 7 anos, eu só vou revendo e ajustando conforme a realidade e a singularidade do aluno. Mas assim, no primeiro momento, na primeira vez que a gente vai trabalhar com metodologias ativas, a gente realmente tem que selecionar, certo? Metodologias ativas necessitam de maior tempo para o planejamento didático, orientado pela pesquisa, porque o professor tem que estudar muito. Praxis educativa, o que é isso? Eu vou lá, aplico a metodologia, ação, apliquei a metodologia, vou refletir e depois eu vou replicar de novo, ou seja, o que deu certo, o que não deu certo, o que eu preciso fazer. Essa praxis educativa tem que estar diariamente no fazer docente. E quando a gente trabalha com metodologias ativas, a gente tem que compreender que nós construímos práticas, atividades, exercícios autorais que fogem do livro didático, principalmente na educação básica. Então, quais são as práticas autorais, partindo da singularidade, da potencialidade do meu aluno, do saber cultural que eu posso implementar na minha sala de aula? Bom, finalizamos aqui a nossa primeira webaula. Os autores que fundamentaram as referências, nós iremos trabalhar lá no AVA, certo? São esses artigos, vão estar disponíveis lá no AVA. Tem alguns livros que estão disponíveis na minha biblioteca. E finalizamos aqui a nossa primeira webaula 1 da unidade 1. E eu agradeço vocês e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.